aí, pessoal? Sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. Abre a câmera com elas. E um assuntão, olha só. O kit nada perfeito. mudou por aqui. As coisas estão iguais. E hoje, pra quem que eu vou dar esse problema? Pra ti. Pra mim! Hoje o assunto é sobre mim. Toda semana é sobre Hoje alguém. tu precisa abrir o coração, então. Hoje sou eu que vou abrir o coração, Sempre que é um tem assunto uma. seríssimo. Rufos os tambores. Sabe aqueles ASMR? Ai, eu adoro esses vídeos. Eu Dessa- boto o Geise e fica, ai, tira isso aí. Eu acho que ele acha que é coisa Sério? do Eu acho demônio, sei lá. Que horrível. Ai, tira- não sei. Eu acho meio... Eu não gosto. Meio erótico, vou falar assim. Tipo... Eu gosto de cozinhando. Erótico. Eu nunca É. pensei sobre essa perspectiva. vai nos comentários pra você ver. Um Ai, monte de gente, homem é um fala canal que... cristão, gente. Não, mas eu tô falando porque realmente eu acho esquisito. Mas eu acho que Larissa, tem nunca vários vi disso. tipos, Os tá? comentários. Talvez o que as mulheres ficam, sei lá, fazendo esses barulhos com a boca, assim. Mas tu nem gosta tu de barulho, tu fica ouvindo eu disso? gosto de cozinhando. Que abre o negócio nas frigideiras, mexe, daí o barulhinho do fogo fritando. Vocês Tá, já mas viram? aí tu gosta de ver a imagem ou tu ouve só o barulho e Eu já gosto te de satisfaz? ver e ouvir. Isso, eu gosto de ver e ouvir. Os que são então tu é do cozinhando, tipo de... Gosta de vídeo tirando espinha. também gosto. Ah, mas eu não gosto fico vídeo vendo, tirando que espinha, chega mas um isso aí nível não- que eu tenho nojo. Ai, não, gente. Não, é gosto. nojento Mas demais. cozinhando com esses barulhos, sabe? Abre Por embalagem. que tu relacionou cozinhando com tirar espinha? Ah, mas Não, tá dentro da essas mesma coisas categoria. que, tipo, mesma categoria. Tipo slime, que fica... Ou aqueles negocinho que vai... Sabe aqueles vídeos que vão fazendo assim com... Eu acho massa. Que tu vai babando assim, Eu olhando. não gosto daqueles é o que eles mesmo- ficam assim, tipo, passando uma pena na câmera, e daí fica, tipo, essas coisas Esse eu assim, nunca vi. aleatória. Eu gosto quando constrói uma coisa, daí, por exemplo, vou vendo a comida sendo pronto, sabe? Mas aí o barulhinho, eu adoro quando alguém grava um story sem a musiquinha de fundo, que é o barulho da vida mesmo, sabe? A panela batendo, isso eu gosto, esses barulhos da vida real. Eu não faço muito vídeo assim, porque senão fica... Olha, meu É que as pessoas têm que saber fazer, né? Eu não, já tem que ter sei microfone fazer. pra tem isso, toda não uma- é? Tem que Eu ter um fazendo. silêncio na casa, né? Não pode, Alguém gritando lá no não fundo. pode ter uma obra do lado, uma coisa assim, né? Não, lá em casa tá complicado. Meu Deus, a Obra obra do de lado? cima. Parece que Tem tá obra em dentro da minha- cima? Dentro da minha casa. Furando. É Eles- difícil. Sabe Tu aquele... pode fazer um... Posso fazer um ASMR? exercício? Só levanta o celular aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Vai que alguém gosta de barulho de obra. sempre Gosta tem de ver alguém. obra, tijolo. Tá. Sim. Mas hoje... Como é que chegou nisso mesmo? Ai, Não a gente nunca faço sabe. ideia, velho. Não sei. Nunca sei. A galera diz que as partes que eles mais gostam é o início e o final. Eu tenho a impressão que eles pulam, sabe, o conteúdo. Eu acho que eles pulam, a gente conteúdo. se mata aqui pra edificar. Eles Mas falam, assim- é quando acabou o assunto que fica legal. Gente, e é a hora que eu fico nervosa quando eu tô assistindo. Eu falei, gente, daqui a pouco vai sair uma bobagem. Porque aí, claro, a gente fica Claro. relaxada. Sim, já aqueceu, né? Pois é. É a hora da bobagem. Mas hoje não vai ser diferente. Ah, lembrei. Ah. É porque tu falou que hoje o assunto é sobre você, daí a gente ia fazer Rufus são Isso. dois. Meu, isso, a Cauane boa. tem uma cabeça- Nossa, é isso. E o assunto de hoje é perseverança. Ir até o final, naquilo que você se comprometeu. E não desistir por causa dos desafios. Ou o que faz desistir, o que não faz. Qual é o critério de você permanecer fazendo o que você se comprometeu? Ou é a hora de desistir? Enfim, nós vamos falar sobre isso, que é um dilema muito interessante do povo. E essa semana, eu acho que as pessoas acham que devem achar que é eu que faço os temas só. Porque sempre quando eu posto, eles aparecem aqui no Pod Nosso. Não, é porque alguém posta e a gente... esse é um bom tema. esse- é o isso aí. contrário. É a gente que cata teu... Entendi. Ah, boa. Porque eu sou muito Tu é uma fonte conteudista, de... né? Claro, uma fonte de inspiração pra esse Influencer. podcast. Influencer, né? É a dona, né, Larissa? É o canal É a daqui. própria otária. Larissa Estrada, é sobre isso. É isso. E eu falei a semana toda sobre perseverar. Na verdade, comecei no domingo por causa de uma crise que eu tive. Uma pequena crise, que eu comecei a fazer a tal da lista, que as pessoas falam que planejar é bom. Ah, eu olhei não a faço lista isso aí. e fiquei nervosa. Aí comecei a ter uma palpitação. Aí fui e escrevi sobre o texto, que o melhor momento de escrever é quando você tá vivendo o negócio, né? Aí fui, escrevi e tal, e postei. E aí, segunda-feira, era o dia de fazer o que eu disse que estava na minha lista. Então, eu fui compartilhando sobre a vontade de desistir de um monte de coisa, que é muito difícil perseverar, obediência e tal. E postei, e enfim. E falei nos stories e tudo mais. E veio parar aqui na nossa pauta querida, amada, do nosso Pod Nosso.
Porque muitas pessoas se identificaram que tem um pouco esse perfil de pessoas que se comprometem, que assumem coisas, mas facilmente desistem. Desistem. E aí eu quero começar sabendo de vocês. Vocês são duro na queda, Letícia? A Letícia não tem cara de que desiste muito. Ou você desiste mais facilmente? Eu não sei o que pensar sobre mim. Com Fala, preguiça de Cauane aí. pensar. Não, é porque eu tô tentando Bem me animada pro analisar. pod hoje. Não, eu tô pensando assim, não sei. Eu não sei o que Obrigada, falar. Falem aí, Ô, depois Gu, eu pode complemento. ocupar o lugar da Letícia aqui, quem sabe a gente bota ela na edição. Não, mas é que assim, ó, eu acho que a gente tem que pensar bem como é que a gente é. Eu não sei, não pensei sobre mim isso. Eu sei muito bem como eu sou. Mas vai lá, Cal. Vai lá, Cal, fala. Daqui a pouquinho que eu vou me analisar. Olha, eu penso mas não desisto. Tipo, Você tem medo de desistir. Tipo, Não, acho que é responsabilidade mesmo, tá. assim. Madura tipo... mesmo. ai que madura. É adulta, né? Adulta, é vida Porque adulta. isso é a vida adulta, né? Você querer Exatamente, desistir, não é isso. desistir. achando aqui, né? Não, mas é que a gente não tem opção muitas vezes, né? Isso, Tá, tipo... Não, tem coisa minha que mãe só nunca pra me frente, deixou né? desistir de nada, entendeu? Acho que tem... Quem? A minha mãe aqui de novo. Minha mãe nunca A tua me mãe. deixou Deixa eu desistir falar, de nada. deixa eu falar uma Fala, coisa. ai, Hoje meu eu ia Deus. vir pra cá. Meu, minha Ai, não mãe lavei foi o o cabelo caos. hoje, gente. Mas assim, Aí lavei eu tava com o segunda, cabelo não tá tão, hoje é quarta. sujo. Aí eu falei, eu vou amarrar. Depois a mãe da Cauane vai ver meus cabelos. Ela fica julgando. Vou lavar. Gente, eu lavei o cabelo hoje em homenagem à tua mãe. Foi só por causa Olha da tua só, mãe. mãe, Eu tu falei, vê como depois tu da tua mãe da influencia. Cauane lá olhando meus cabelos Quarta é dia de cebados. lavar, então acaba que... Mas hoje foi em homenagem à tua mãe. Tu Pode vê, voltar aí minha pro mãe teu mudando ponto, amiga. vidas. Mudando vidas. lá de Mudando Cruz Alta. vidas. É coaching. Coaching de cabelo. Ai, ai. Aliás, minha mãe, quero fazer um agradecimento, passou uma semana e pouco aqui comigo, né? E daí foi pra cidade da minha irmã, agora voltou e agora já foi embora. Meu Deus, tirou mancha de roupa que tava pendente. Eu tinha umas toalhas da Annalise Coisa que tinha boa, virado mãe, né? remédio dela, que eu não tirava aquela mancha por nada. Aí ela bota aqui boa, com açúcar, com não sei o quê. Uma camisa azul do Geis, ela deixou branca. Aconteceu um probleminha no meio do caminho, porque foi tirar tanto a mancha que ela queria, mudou a cor, essas coisas acontecem. Mas assim, ó, as toalhas, parece toalha de hotel, sabe? Toalha de hotel, assim, ficaram tudo assim, Felpudas. Ai, uma coisinha assim, sabe, macia, não sei o que ela faz. Daí ela vem me ensinar e eu falo, mãe, é que tem uma diferença, né? Eu trabalho e tudo mais. A mãe passa o dia inteiro em casa Que delícia. achando um novo desafio. Agora eu vou arrumar essa parte do guarda-roupa. Daí eu amo. E quando ela ia pra minha casa, quando eu era muito nova, assim, ela ia me visitar quando eu tinha, sei lá, meus 17. Ai, eu odiava, porque eu me sentia ameaçada, né? Que ela vai ficar mexendo aqui nas minhas coisas e tal. Mãe, não quero que faça nada agora. Eu amo. Eu falo, mãe, vem, mãe. Eu tenho tanta coisa pra ti guardada aqui. Só Muito esperando a tua intervenção. Ai, é muito bom, meu sério. Maravilhosa. Mas tá, eu não tenho muito disso assim, não. Não que eu não sinta vontade, sabe? Mas eu acho que não se concretiza em necessariamente desistir. Tipo assim, eu canso, eu penso, nossa, que saco, mas um dia eu vou ter que fazer isso. Eu sinto as coisas, mas não fez parte, assim, do meu histórico de vida essa repetição desse hábito de começar a desistir. Tanto que eu faço há muitos anos as mesmas coisas, sabe? Então, assim, desde criança... Eu também. Tu muda um pouco, né, amiga? Larissa, Acho que ela tava zoando. Acho que ela tava zoando. Eu mudo o semestre. quem que tu tá querendo enganar aqui? Porque, olha Eu, só, a Cauane ou o público? A minha personalidade, até, tipo assim, eu não mudo o cabelo muito, sabe? Eu não, talvez, deveria até ser mais ousada, mudar mais. Então, também já vejo que pode cair para um outro Pode lado. ir pra um outro lado. Né? Isso. Mas eu tenho essa característica da estabilidade, que talvez daí vai faltar na parte da ousadia, do arriscado, impulso, sei lá. Mas eu tenho essa coisa da estabilidade. Eu lembro, assim, que na infância, né, eu comecei, sei lá, aula de flauta. E a minha mãe, certo, achou, vou colocar ela na aula de flauta, ver se dura... Né, esse ano. Foram 8 anos. Daí me colocou na dança só pra fazer uma atividade física. Daí foram, tipo... A vida. 20 anos, Então, e eu lembro de algumas vezes que eu pensei em sugerir desistir, ela não. Tipo, acho que foi meio que forjado em mim na infância, né? E, sei lá, virou um valor, não sei. Então, eu não desisto. A segunda-feira, pra não dizer que eu não pensei em desistir, pedi pro meu chefe, vulgo seu marido, pra largar uma função, levei o quê? Uma bronca. Não posso largar a tal da função.
Mas foi a única coisa Já que, tava tipo, quase pedindo as eu contas. lembro de ter chegado pra ele, que é meu Nem chefe, fala, cara. há uns Nem 10 fala. anos. Ele é há mais ou menos 12 anos, acho que ele é, tipo, meu chefe, assim, vamos dizer assim. E eu nunca cheguei e falei, ó, eu quero largar isso aqui tá demais. Nunca, pelo contrário, sempre... Acho que o meu defeito é, às vezes, aceitar demais, não saber dizer não. E aí vou me atolando de coisa e perco de mim. Perco da minha saúde, começa a chorar, né? Perco da minha saúde, perco de lazer. Mas eu vou... Tá, vamos lá. Não desisto. Mas agora eu já tô começando a pensar em ser diferente. Acho que as pessoas vão sair desse episódio pensando, eu não posso desistir. Eu vou sair pensando, acho que eu tenho que desistir mais. Porque acho que também tem um equilíbrio, Sim, sabe? o equilíbrio. Tem coisas que a gente tem que soltar mesmo. Tem que saber a abrir hora de mão. desistir e o que desistir também. Exato. E o porquê, né? Porque, e a gente vai desenvolver isso, mas muitas pessoas desistem, às vezes é porque tá difícil. E isso nem sempre é um bom motivo para desistir. Porque estar fácil não é sinal de que você está no lugar certo. Assim Perfeito. como estar difícil não quer dizer que tá errado. Perfeito. Faculdade, você vai até o final, você acaba a faculdade como? Sem um braço, sem um pé, extremamente cansado. Meu Deus, no último ano da faculdade eu pensava, todos os dias, o meu era presencial, eu pensava, eu não vou mais, foi meu último dia, eu não vou mais. No outro dia eu ia de novo e eu pensava, eu não vou aparecer mais, eu não preciso disso, eu não vou. Chorava, mas quer dizer que tá errado, tô no lugar errado? Então, acho que algumas coisas a gente precisa desenvolver. Os critérios para permanecer, os critérios para desistir, que também é importante, porque tem coisa que você tem que desistir. É, sim. É. Eu tava pensando aqui, acho que eu consigo definir, porque caí num outro problema que eu tenho, né? Eu acho que coisas relacionadas a mim, eu desisto mais fácil. Né? Por exemplo, sei lá, me propõe a fazer um curso, vamos supor. Aí eu penso, não, eu posso abrir mão. Tudo que é coisas para mim, sabe? Agora, coisas que é do trabalho, coisas que são funções que foi me delegada, eu não desisto. E aí eu acho que... Aí eu tenho um outro componente que eu tava pensando aqui também, que é a diferença entre ser perseverante e ser teimosa. Eu acho que aí eu preciso também encontrar um equilíbrio também. Porque às vezes eu me acho mais teimosa do que perseverante, entenderam? Eu acho que tem coisas que se eu meter na cabeça que eu vou fazer de um jeito, eu vou e tento de um jeito e tento do outro e vou. Em alguns aspectos isso é bom, porque tem coisas que eu sei que eu consigo executar que uma pessoa talvez não conseguiria, porque são coisas um pouco mais difíceis, mas eu acho que tem que ter essa sensibilidade também para saber quando que tu tá sendo insistente e não, tipo assim, tem coisas que a gente tem que abrir mão. Então, às vezes eu tenho que mentalizar, não, será que eu tô fazendo isso é porque realmente é necessário ser feito, precisa de uma dose de teimosia, ou eu tô fazendo isso porque eu meti na cabeça que eu vou fazer e talvez nem vale a pena, nem é isso que eu deveria fazer, sabe? Então, eu acho que tem esses dois Será poréns. que é o que Deus tem ou eu tô querendo agradar alguém ou sustentar Isso. algo ou não dizer pra mim mesmo que eu deixei e Exatamente. larguei, Então, né? assim, mas também, assim, depois que eu, tipo assim, decidi, não vou fazer mais, aí morreu pra mim aquele assunto. Eu não fico me martirizando, meu Deus, deveria. Não, daí morre. Mas, assim, é por isso que eu disse que é difícil me analisar, porque eu tô pensando, assim, que em alguns momentos eu acho que eu desisto super fácil e outros eu não desisto. Eu acho que tem a ver mais com coisas com relação a mim. Eu não te enxergo alguém que desiste. É? Não lembro de alguma coisa que você falou assim, ai, cansei. Não lembro. Ou tipo, eu também não ai, acho que não vou pra frente. Não, você faz assim, ó. Então não foi dessa forma, então eu vou por outro caminho. Mas o destino é o mesmo. Eu vou até... Eu sou Então eu vou catar outra pessoa. Então eu vou achar outro jeito. Então eu vou fazer sozinha. Então eu baixo o Canva, eu pago o Canva. né? Eu dou meus pulos, né? Então. Mas nada me ataca. Nada me me abala. abala. E não Nada me seremos abalados. Não, eu vou. Eu vou. Eu vou aprendendo. Eu abalo as pessoas, mas nada me abala. Eu passo por cima. Eu passo por cima. Esses dias eu fui colocar uma pessoa pra liderar uma área no Kinder. Eu falei assim, gente, eu preciso de alguém que passe por cima de mim. Os guris morreram rindo, porque é difícil, tu entende? Porque, às vezes, quando tu é muito, assim, perseverante de ir fazer, acaba que a gente vai acumulando, que nem a Cal vai falando. Tu vai fazendo, não, porque daqui que eu faço, aqui que eu faço, e aí tu acaba centralizando tudo em ti. E eu não gosto, eu gosto de poder dividir com as pessoas. Só que se eu coloco alguém que não tem essa característica de ser uma pessoa perseverante pra liderar Às comigo... vezes não é nem só perseverante, tem que ser rápida também contigo. Você começa a molengar do lado. daí eu já vou...
tá, gente, vamos agilizar. E daí eu falei, gente, eu preciso de alguém, achem alguém que passe por cima de mim. Eu quero que assim, ó, meu Deus, fulano tá me cruzando por cima. É assim que eu gosto. Porque senão não... Se tu achar essa pessoa, ela tiver um por tempinho cima. livre a mais pra estar em outros departamentos Pra da outra. igreja, a gente tá também É difícil, com a né? vaga aberta. É difícil, né? A pessoa tudo que pergunta, de gente não precisa perguntar, vai fazendo, vai fazendo. A hora que eu achar ruim, eu mando parar, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo. É assim que eu... Entendi. Tá certo. E é uma característica que eu tenho. Então, assim, nem todo mundo gosta de gente assim. Tem gente que não gosta, né? Mas como eu sou assim... Tanto que uma das coisas que eu falei pro Lipão... Eu falei, Lipão, assim, ó... Eu vou fazendo, tá? Eu não vou te perguntar nada. A hora que tu não gostar, tu manda eu parar. Porque senão eu vou te atropelando. Porque tudo tem que perguntar. Tudo, né? Tudo tem que... Enfim, já foi pra outra coisa, nada a ver, né? Já mudou o assunto. Mas também era legal. assim... Tem a ver com o meu perfil, assim. Tu vai que vai. Pega É. uma reta e segue. Lá em Pato Branco tinha uma mulher que andava sempre pra frente, daí. Lembra da bozena? Quê? Vocês não lembram da bozena? Não assistia televisão? O Toma Lá da Cá? Toma lá da cá, da bozena. Não. Do Conhece Paraná. a bozena? A bozena. Talvez conheça, mas com esse nome, do nada, assim. Amiga, lembra que tinha no Toma Lá da Cá? O que é tomar lá da cá? Ah, ela não era crente, evangélica, crente né? não vê TV. Tá. Não, eu segue, vi segue a um pouquinho. TV. É uma mulher que falava daí, que ela era, tipo assim, trabalhava numa casa lá, assim, como... O que ela era? Acho que era, ela tipo, diarista. Uma diarista, é. E ela falava engraçado, assim. Hum. Galera que conhece a bozena, coloca nos comentários pra gente É que ver. foi do nada o negócio. Começou a acelerar. A Cauane tem isso dela, sai com uma coisa Aleatoriedade. assim. E tudo, né, É, Larissa? Eu já não tenho do começo, meio e fim, né? Tem uma coisa que eu não conheci. De nada foi o fim de uma coisa. Então, gente, eu sou do projeto novo, eu sou da vibe nova, eu sou do que passou. Hoje é um novo dia. É um né? novo dia. Todo dia é ano novo. Amo o ano novo, Ela é por surpreendente, ela. Acho que essa é a palavra. Ela, do nada, ela Esses dias ela surpreende. veio com uma que eu e a Cauane aqui, ó. exemplo. Eu imaginei que vocês iam Digo o que sobre me isso? julgar. Não julgamos. Se Julgar. assustamos. Julgar é uma palavra que cabe nessa situação. Julgamos a situação. Me assustei, Maus. me choquei, me apavorei, não esperei. Acho que pirei, meus pés saíram do chão. Essa é a Larissa Estrada. Eu gosto de coisa nova. Liquidificador sem tampa. Máquina de lavar aberta e funcionando. Eu gosto de coisa nova. Tem, assim, eu acho que tem muitas coisas positivas em ser uma pessoa que eu gosto de iniciar a coisa. Então, assim, por exemplo, eu amo um caos pra refazer tudo de novo. Eu gosto de começar do zero. Tipo assim, não existe nada. Não tem ninguém, não tem nada. Não tem um zero coisa de ferramentas. Eu gosto de começar. E aí eu vou criar, e eu vou trazer as pessoas, e vou vender a ideia, e vou fazer acontecer, e vou construir. E gosto. Gosto de mudança de casa, eu gosto de coisa nova, eu gosto. Mas tem muitas coisas que é muito prejudicial ser assim, né? Eu já tive muito problema com a amizade, das pessoas acharem que são descartáveis, tipo assim, que as pessoas serviram por um tempo pra mim, agora já não serve mais, e a Larissa é uma péssima amiga. E devo ser mesmo, porque eu faço um pouco isso, né? Que eu tenho dificuldade, tipo assim, vamos pra frente. E se as pessoas que estão nessa nova fase não fazem parte, não briguei, não deixo de gostar nem nada, mas construo novas pessoas, e depois construo outras novas, e depois construo outras novas, que eu não tenho muito essa característica de carregar todo o meu passado junto comigo e todas as pessoas para esse novo lugar. Então eu vou andando para frente, né? E isso acaba machucando as pessoas. Também, por exemplo, dificilmente, eu brinquei, mas é isso, eu dificilmente vou ficar mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a mesma coisa, né? Eu tinha medo de casar, por exemplo. Eu nunca me esqueço, durante o namoro, eu nunca tinha namorado, mas eu já sabia dessa minha característica, né? Sempre fui assim. E eu lembro... Tinha medo de enjoar? Eu tinha medo de enjoar, então eu lembro de ter essa conversa com o Lipão, no namoro. Eu falei, olha, eu não sei se a gente vai continuar. E não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo, porque eu sou essa pessoa. Tu já via isso Eu na já tua via isso, adolescência? eu já via isso. E Mas tu via, tipo assim, no que tu... na escola, lazer, gosto? na escola, com as pessoas, com amigos.
não ficar muito tempo com os mesmos amigos. E aí, deixa eu confessar uma coisa, eu já falei pra Cauane. Cauane, esse podcast só tá se mantendo por causa nossa. Porque se fosse pela Larissa, ela Eu já tava com... já tinha dos mandados longe, que ela não pode desistir. Como é que Agora ela eu vai posso. largar de nós duas agora? Que as duas aqui, ó. Igual vocês no discipulado estavam... Não estavam brigando, mas estavam se alfinetando de brincadeira. Eu falei, sim. gente, a gente não pode rachar. A gente pode tem, nosso tem que a gente tem um pode nosso. Isso aqui só se mantém, gente, por causa minha da Cauane. E ela tá rindo porque é verdade, que ela não tá acho que nem ela negando. gosta. Eu já pensei que seria uma boa ideia dar um fim. Acabamos As um meninas se ciclo. desesperam agora. Acabamos um ciclo. Muito obrigada a todas. Mas ela só mantém. Mas tu pensou mesmo. Não. Pensou assim, eu conheço a Larissa. Eu já te falei, eu falei, Cauane e a Larissa só não largou de mão, Não, porque ela não imagina. sabe como é que ela vai lidar com nós duas. Tipo, e também as fãs, né, que a gente fez ao As longo do fãs, caminho. né? muita responsabilidade. Até suei o sovaco Ela agora. nem da bola, que foi. Não, é ciclos novos, entendeu? Depois a gente Sim. vem com outras coisas. Não, talvez ela não desista, mas ela vai querer mudar. Ou pelo menos o cenário, a proposta. Ela desiste. Desisto. Ela desiste. Não, mas tá tudo bem. Gente, não vai mudar, não vai acabar. Não vai. Ainda não é aviso. nada batido o martelo. Aquela vez. É brincadeira. conheço. A gente tá com vagas novas, tá? É, vai tanto... virar um pod delas daí, né? Não, a é gente tá mais com nosso. vagas novas tanto pra participante quanto pra um canal que queira nos acolher. O canal é dela. É vocês sou que tem que... pra outro Eu sou a dona canal. da bola, né? Claro. Sabe quando tá jogando e o dono da bola vai é, embora? Dono da bola, Eu sou a acabou a dona da bola. brincadeira. Pronto. Não, imagina, capaz. Mas é muito comum, é muito comum. sim. Mas tá durando, né? Tá durando Pois muito. é, eu tô apavorada. Por isso que eu já falei pra Cauane. Já tá o quê? Uns 5 anos aí? Se fosse só ela, já não tinha mais. É. Se fosse só tu, fosse isso só aqui eu. não funcionava mais. Já fazia mas eu horas. acho que também com mais pera, gente vai ela mais tem longe bastante também. coisa que ela mantém fazendo. Por exemplo... Por obrigação. Eu sou mãe, sou casada. Não, por exemplo, assim, ó, o teu é que vai mudando as nuances. Mas, por exemplo, há anos ela trabalha no mesmo lugar, muda a função todo mês, muda. Mas ela trabalha no mesmo lugar. Calma. Foi um ela, por péssimo exemplo, exemplo. trabalha na internet de uma maneira ativa e frequente há anos É porque eu já. ganho coisa de pele, eu sou obrigada a manter. Também muda os parceiros, Muda a o parceria. conteúdo, mas ela se mantém, entende? Eu acho Não, que é porque também a gente eu tem tenho que ver o lado positivo. Não, acho que todo ser humano tem uma rotina, mas é uma característica muito forte e prejudicial Que eu vejo e boa que também- e prejudicial. isso, também tem um Você lado sabe bom. que, por exemplo, eu vou falar de novo aqui, viu, as pessoas... O Enneagrama. O Enneagrama, ele é uma coisa muito legal. Porque, por exemplo, empresas, o Enneagrama, ele nasceu muito com essa ideia. 20ª vez que ela fala esse lance da empresa. Da empresa, mas não vou estender sobre isso, mas um ponto específico. As empresas, elas contratam conforme os números, porque tem um número que é mais metódico, tem um número que é mais assim, tem um... O meu número, ele é muito bom para coisas que a empresa quer ousar, quer fazer diferente. Inovar. Então, tem muito, por exemplo, coach, que é 7. Você vai analisar, eles até falam sobre isso, tipo, de conhecer o Enneagrama e que são o número 7. Porque o número 7 é isso, não importa muito as consequências da mudança. Depois a gente conserta as consequências dela, né? Então é meio inovador, criativo e tudo mais. E o tipo 7, ele tem um negócio que é muito ligado ao prazer. Se uma coisa não te dá prazer, já não serve mais muito pra continuar. E isso é um problema. Por quê? Porque a rotina é monótona. E a rotina não te gera prazer. A vida é um desprazer, né? Em muitos aspectos. Não, a né, vida gente? é assim, né? Nossa, Vidas. o pessoal tá Né, meninas? desmotivado aqui. Né, vidas. A vida é um desprazer. Gente, Viver o Letícia. Amiga, Mas tu em quer o muitos contato da Thelma? aspectos, se a gente for fazer só o que a gente quer... Faz um Eu suco acho do que a que gente só dá pode prazer mudar no assim dia. pra, tipo assim, a vida, ela possui desprazer, né? Porque eu acho que a vida falei, é um desprazer. ficou Em um pouco- muitos aspectos, Em eu muitos falei. aspectos, tá? Eu dei uma olhada. Porque assim, acho que o teu inconsciente tá Gritando. gritando. Não, mas é que assim, ó, muitas coisas que a gente faz sempre tem um desprazer. Tudo. Até o prazer tem um lado que é um Claro, desprazer. claro. Né? Então, assim, o tempo. A gente não consegue viver só de prazer. Tanto que a pessoa que opta por esse tipo de vida cai em vícios, cai numa Exato. vida completamente desregrada. claro. Porque, infelizmente, a gente queria viver de prazer Sim, só na glória. A disciplina, a rotina é muito... Embora ela gere um resultado que te dá prazer, né? Você fazer um check lá em todos os suas listas, a da sua lista. Exercício físico, que é uma disciplina. Comer saudável é uma disciplina. Mas enquanto você está vivendo isso,
ela é uma rotina muito chata de se viver. Você tá, né? Você tem que abrir mão de comer gostoso, de comer chocolate e tal, pra comer um queijinho cottage, por exemplo. Podia comer Não é? o quê? O Um quê? brownie. Vou comer o quê? Um polenguinho. De açafrão, sei lá. Então, embora o resultado da monotonia, da rotina e tal, te gere prazer, porque você fala, pô, que legal, tô com um corpo legal, ou, tô crescendo em Jesus com minha rotina de devocional, ou, sei lá, qualquer coisa, embora gere, é por isso que o 7 desiste tanto. Porque o processo, ele geralmente está ligado a uma rotina e uma disciplina. Então, se pessoas com esse perfil, né, mais ou menos assim, né, de criativo e tudo mais, ele vai olhar para essa rotina na primeira semana, segunda semana, terceira semana fazendo a mesma coisa e não vendo nada. Ah, não, tudo certo, vamos para a próxima, né? Alguém tem que ocupar aqui, gente, que eu tô fazendo outra coisa, né? Então, em busca disso. E aí, claro, tem vários problemas, tem vários benefícios muito legais. Eu vejo que, assim, a minha vida inteira, como na igreja, assim... Deus usou, né? Nossa, Deus usou demais isso, assim, meio essa inconsequência, meio deixa que eu vou, deixa que eu faço. Nem sabia do meu tamanho, já eu fazendo, sem saber se estavam comigo, se não estavam. E aconteceu, e daí foi muito bom. Que é muito diferente do Lipão. O Lipão tem outra característica, completamente diferente, né? Então, foi muito bom para a igreja. Mas também tem tem muita coisa que é difícil para eu lidar. Sabe? É muito difícil, assim. Eu começo a ficar com medo de uma coisa, assim, que tá demorando muito. Tu já percebeu, Lari, desculpa te cortar, o tempo que as coisas duram? Tipo assim, tem um denominador padrão? comum? Tipo, 1 ano, no máximo, sei lá? Ou é... Não tem. É quando começa a gerar Não desprazer. tem. Quando começa a perder Fica o desafio. menos desafiador. Menos desafiador, mas... Monótono. Vou lá fazer a mesma coisa e tudo mais. E é muito rápido também. Eu sinto que, assim, é meio incontrolável, mas é muito rápido. Por exemplo, comecei com essa área e tal, e vou desenvolvendo, e a coisa tá crescendo, as pessoas estão chegando, e 1 ano, 2 anos. De repente, eu penso, aqui é meu lugar? E Pronto. tu já teve coisas que tu precisou ficar, tipo assim... Meu casamento foi uma coisa, né? De verdade, assim. Mas, por exemplo, de função. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, teu chefe, teu marido. É mais fácil vencer ele, entende? Tipo, eu cansei, eu não quero mais isso. E tu precisou, tipo, ficar por anos na mesma função? Sim. Ou tu pôde, assim, tipo, Não. abrir... Eu acho que, por eu ter uma característica um pouco mais criativa, mais expansiva e tudo mais, eu não... É que eu vou falar uma coisa, talvez vai ficar meio estranho. Mas eu não sou muito da pessoa de fazer o atendimento, de ficar ali, né, 1 hora, 2 horas conversando com alguém. Então, eu sou meio tipo, tá, vamos lá, vamos pra frente. Tá? Não é a minha área, embora eu faço e tudo, mas não é a minha área. Não é uma coisa que eu me sinto feliz fazendo, né? E então, por exemplo, isso eu tive que fazer por muito tempo e pedindo toda vez. Não é minha área, não tenho nada a ver com isso. Tinha que botar outras pessoas. Vamos chamar fulano para atender ela, né? Para cuidar do caso dela, porque é uma coisa... Não é o meu perfil, eu fico ouvindo, parece que eu não consigo sair do lugar. Então, assim, eu tenho isso muito... Esse coisa 1 a 1. Meu negócio é tipo assim, vamos juntar uma equipe, vamos lavar, vamos esfregar a parede. Então, assim, a coisa mais que o resultado é mais devagar e tudo que é assim, eu tentei desistir. Então, a pregação, por exemplo, até hoje, eu não posso. E já por um tempo foi obrigação, porque o Lipão falava, você precisa, faz parte da sua função, da influência que Deus tem te dado. Eu quero que a igreja reconheça uma voz feminina, então eu preciso que você pregue. E para mim era muito difícil, porque não é porque... Era porque pra mim isso não faz parte do que eu amo fazer. Parece que eu gosto de fazer outras coisas. Gosto mais de bastidor, eu gosto mais de... Sei lá, não sei explicar, mas... Enfim. E aí eu tive que ficar por muito tempo, inclusive até hoje. Hoje eu olho a pregação como uma responsabilidade, uma obediência a Deus. Aí não tem mais nada a ver com ninguém. Tem a ver com o que Deus está fazendo. Mas, por exemplo, o atendimento, essa coisa bem individual e tudo mais, eu fiz por muitos anos por obediência, assim. Tipo, era eu que tinha, né? Não tinha mais ninguém. E aí, quando Deus começou a levantar outras mulheres na nossa igreja, né? Hoje tem a Letícia, tem a Cal, tem a Roberta, tem a Julinha, tem a Jéssica... Falta alguém? Não. Cassi. A Cassi. Então, hoje,
é uma área que eu posso descansar, que tem mulheres que fazem isso muito bem, enfim, gostam talvez mais dessa área e eu consigo também desenvolver em outras áreas. Mas, para mim, é muito difícil ficar sem querer. Porque eu sou movida por... E quando eu gosto, eu gosto. Quando eu gosto, eu viro à noite. Quando é aquilo, é uma coisa desafiadora que está começando, não me importa se eu tô sozinha, se eu tenho gente, se eu tenho recursos, se eu vou ganhar alguma coisa, se eu vou ganhar R$0. É muito... Mas é muito complicado, porque a vida não é assim, bem que a gente falou. A vida não é feita de coisas que você gosta de fazer. Eu acho então, por isso que é tão difícil. Que um mecanismo assim que dá para usar para quem tem essa característica é tentar reinventar a sua própria função. Eu acho que dá um sentido para ela novo, inovador, mesmo fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que é legal. E outra coisa que a Lari falou que eu vejo que é algo que eu faço também é atribuir aquela minha necessidade de me manter com Deus. Por exemplo, assim, eu faço isso porque eu faço por Deus. Então, eu acho que isso, em muitos aspectos, me ajuda. Porque eu tô fazendo aquilo ali e, às vezes, eu penso, poxa, detesto fazer isso, mas eu vou fazer. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Então, eu acho que isso é algo que segura a gente e mantém a gente firme, né, no propósito. É legal tentar achar alternativas de como eu posso fazer diferente a mesma coisa. Porque, por exemplo, a Lari, ela tem, acho que um chamado, né? Acho que Deus pegou esse traço da personalidade dela e também... usou pro chamado e pro ministério, e ela tem esse privilégio. Ela tem esse privilégio de chegar e dizer, olha, eu gostaria de abrir agora uma nova frente. E às vezes está muito conectado até o que Deus, com a necessidade da igreja, o que Deus está fazendo. É um privilégio, é uma coisa que não é a realidade de uma pessoa que é CLT, né? E que aí concursada. Exato. Gente, maior anseio. Exato. Concurso. Não tem. E eu acho que até o fato, por exemplo, assim, dela ser a líder máxima da igreja, entende? Não é por trabalhar na igreja, mas também por... Pela posição. Pela posição dela. Ela tem essa autoridade, vamos dizer assim. Eu não tenho essa autoridade. Chegar, agora eu não quero mais cuidar dos adolescentes, quero cuidar do artesanato. Eu não tenho isso. Então, acho que, é uma coisa diferente. As pessoas estão ouvindo isso, mas eu não tenho essa possibilidade. Mas é bem isso. Talvez, se você tem um mesmo perfil, parecido, encontrar formas diferentes de fazer a mesma coisa, que às vezes vão se dar até em pequenas mudanças, como, por exemplo, assim, muda os móveis do teu escritório, sabe? Muda a mesa, muda a cor, muda, às vezes, coisas que vão provocar em você essa sensação de que algo mudou, mas você tá ali fazendo a mesma coisa, né? Não é... Mas uma coisa que é bem importante às vezes não é essas coisas externas, mas a vontade de crescer. Porque quando a gente, por exemplo, uma das coisas que eu tenho muito comigo, assim, se eu parei de sonhar o próximo passo, e pronto, desmorona tudo. Então, às vezes, o que acontece, por exemplo, nos casamentos? Eu não tenho mais pra onde ir, não vejo mais solução. Aí mora o perigo, porque daí você vai começar a cogitar como terminar. E isso, às vezes, não é o que Deus quer. Então, quando talvez o que tem que ser trabalhado não é mudar o marido, mas é saber, enfim, é desenvolver o sonho de novo do próximo passo. Eu falo pela comunicação, né? Que é a área de comunicação da igreja Ondadura Global, né? Que cuida de todas as igrejas. Eu lidero essa galera, que é umas 10 pessoas. Quando eu cheguei, eu tracei um plano. Eu já estou há 2 anos lá, 2 anos e pouco, na comunicação, com essa área. E essa área não era minha, eu nunca liderei nada dessa área, não é minha formação, eu nunca tive contato com isso, mas fui liderar pessoas, né? Muito mais do que técnica, digamos assim, né? Pessoas. E sabia o sonho do Lipão, então botei essa equipe para trabalhar. O que eu percebo? Que o que me mantém há 3 anos, quase 3 anos, né? 2 anos e pouco, fazendo isso, numa área que não é minha, então o desafio é gigantesco, foi justamente os passos que eu dei. Por exemplo, qual é o primeiro passo? Descobrir o que significava todas as palavras que eles falavam entre eles. É coisa tão idiota, né? Mas eles falavam uma coisa, eu anotava a palavra e ia para casa estudar. No outro dia eu já sabia falar como eles falavam. E tem um desafio de aprendizagem também. É um desafio do próximo passo mesmo. Então, hoje, né, já tô lá há 2 anos e pouco. Hoje o meu desafio já tem a ver com outras coisas muito maiores, né, do que as palavras. Mas de levar a igreja
para esse lugar e para aquele lugar, mas é extremamente desafiador para mim. Então eu amo isso. Como eu vou fazer a igreja para lá com esses recursos que a gente tem, com essas pessoas que a gente tem, né? Enfim, então eu vejo que muitas vezes as pessoas desistem por realmente não ter mais esperança do próximo passo. Aí desmorona. Pelo menos eu penso nesse perfil de pessoas, né? Tem gente que continua não vendo e permanece no mesmo lugar. E aí também muitas pessoas erram com isso. Poxa, tu já viu que você não deve mais continuar nesse lugar, e seja lá qual for, né? Deus já falou, você tá insistindo, isso é teimosia às vezes, né? E permanece nesse lugar mesmo não vendo esperança. Acabou a esperança, acabou. Então, que também é um problema. Então, esse perfil precisa manter acesa o sonho de dar o próximo passo. Porque isso desenvolve. O autor de Hebreus diz, né, que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. exato. Né? Então, Jesus aguentou firme porque ele sabia Tinha um os prêmio, desdobramentos. Jesus tinha um prêmio, né, onde ele estava indo atrás. E o prêmio era estar com Deus, né? E a salvação que seria liberada pra gente. Então, tipo, ter uma visão, né? Acho que Acho que Da tem uma onde tem que frase do chegar. Bill Deus. Hybels, né, que fala assim, que a visão é um quadro do futuro que produz paixão, É né? isso. Eu tava pensando aqui que também tem um outro perfil que não tem a ver conosco aqui, que não é nenhum aqui, que às vezes a gente fica falando da gente e as pessoas que estão em casa têm um outro perfil, né? Que é aquele perfil de pessoa que troca muito, assim, né? Que, por exemplo, começa uma coisa e já desiste no primeiro problema, que daí depois começa outra que não tem nada a ver, daí, sei lá, faz 2 meses já não quer mais. É aquela pessoa que não tem perseverança de seguir mesmo, que não tem a ver com um perfil de querer Começa inovação. um curso, uma faculdade, desiste, Isso, começa um namoro, né? termina. Que termina. E esse tipo de perfil de pessoa que talvez até seja a grande parte das pessoas que nos veem, elas precisam encontrar primeiro algo que realmente gere paixão, né? Eu acho que também tem um processo de descoberta também, né? Às vezes, por exemplo, vamos dar o exemplo de alguém que está trilhando uma carreira aí profissional, escolheu uma faculdade, não se identificou, aí trancou, começou outra. Eu acho que tem um tempo aí que tudo bem, né? Você, a tentativa e erro, né? Conhecer, experimentar, se permitir até, porque também é um problema quando a gente é muito enrijecido e muito cristalizado e perfeito. determinista, sabe? Botaram na minha cabeça que eu tenho que fazer medicina, então eu tenho que fazer medicina e eu já tô lá no final do curso. E aí que eu vou me tocar que era uma projeção da minha família, não era o que eu queria. Então, acho que tem que ter uma flexibilidade. Até a gente trabalha muito isso com os adolescentes que estão nessa fase, assim, de projeto de vida, orientação vocacional, tal, de entender que é muito pesado decidir uma vida com essa idade, né? Que existe a flexibilidade, você pode E ainda nem se arriscar, conhece voltar ainda, atrás. Exato, né? Existe a possibilidade de, vamos lá, flexibilizar. Agora, também é um problema quando existe uma assim, você vê isso se repetindo depois de muitos anos. Começa, termina. E acho que também a gente precisa considerar que não é só uma característica da personalidade da pessoa, mas é uma característica cultural e geracional, né? Bauman fala disso, né? Sobre o mundo líquido. Que é líquido mesmo. Tipo, as coisas, elas não se configuram. Nem as redes sociais, elas são consolidadas e vai ser assim para sempre. Não, já surgiu outra. Olha o Instagram, por exemplo. Quando a gente começou a usar o Instagram, era postagem de foto. Não tinha story, não tinha vídeo, não tinha carrossel. Você postava uma foto e mal é mal uma legenda. Depois ficou muito em alta os textos. Eu não vou saber fazer uma timeline, porque eu não entendo desse assunto. Mas a gente vê que ela foi... Que ela vai sempre ela tendo vai uma... mudando e a gente tem que ir acompanhando isso, né? E a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na maneira das pessoas se relacionarem. Eu tava assistindo, fazendo propaganda de um outro podcast, eu tava vendo aquele Quem Pode, Pode, né? Que é uma entrevista com a Sandy. E ela estava falando isso, né, da transição da carreira dela, quando era Sandy Júnior, para depois que ela começou carreira solo, que antes era tipo disco, né, era CD, gravar DVD, fazer show. E aí, quando ela foi para carreira solo, surgiu uma tal de coisa chamada Spotify. E ela falava para produção dela, gente, o que é isso, Spotify? Onde que vai a minha música? Tipo, o meu disco, onde que vai? Para uma pessoa que vendeu disco por anos, que transição é essa, né? E é tudo muito rápido, essas transições, né? É muito rápido. E aí as pessoas têm que acompanhar. As pessoas E têm aí que acompanhar. habituam a desistir, começar, porque tu tem que acompanhar. Então,
também. Habituou essa geração, E né? isso vai, tipo, nos configurando e nos constituindo como sujeitos, porque a gente também reflete esse meio. Então, não é um meio padronizado, sistematizado e duradouro. É um meio acelerado, é um meio de mudanças e isso vai sendo impresso em nós, sabe? Então, Inconscientemente. Vai Exato. acostumando as pessoas a serem assim, na verdade, com tudo, né? Isso. A gente pode trocar música, por exemplo, se você paga o Spotify, você troca o tempo todo. Né? Então eu posso trocar outras coisas também, né? Se eu não gosto, né? Por exemplo, nem música inteira eu ouço. Antes tinha que É rebobinar verdade, tu troca a fita. Eu não ouço nenhuma música inteira. É verdade. Agora que eu prestei atenção. Antes tu tinha que ir até o fim, tirar foto antes, né? Tu tinha que, tirou a foto, tirou, depois vai imprimir lá, revelar, né? E não tem como apagar, voltar. Tu vê como Agora, isso tá a gente não diferente? tem muita noção o quanto essa mudança que é cultural vai alterar, de fato, e impactar a vida de uma outra geração, né? Porque a gente não tem adultos ainda, né? Nessa velocidade tão grande, né? Agora, essa é uma função que os pais vão precisar absorver também, porque ainda que a rede social tenha essa velocidade, e óbvio, a gente também precisa entender que uma geração formada dentro desse conceito vai também encontrar uma sociedade que vai também funcionar dessa forma e, consequentemente, talvez se adapte melhor do que uma outra pessoa de uma outra geração. Mas a pessoa também precisa ter uma perseverança, porque em alguns momentos isso talvez não seja tão consolidado na personalidade dele, mas ele vai precisar. E aí, como é que ele vai ser? Aí que entram as frustrações. Isso é bíblico, ainda. né? Você perseverar. Exatamente, Bíblico. exatamente. O texto que eu postei ainda coloquei sobre isso, né? A perseverança. Como é que é? A perseverança, ela gera. Vamos aí, gente. Paciência, Qual o texto que você tá falando? um caráter aprovado. Romanos? Romanos. Gera paciência, um caráter aprovado. É uma sequência de coisas, Vou né? achar aqui. A tribulação gera Perseverança. A tribulação gera perseverança? Não. Paciência. A fé perseverança. Enfim, é uma sequência de coisas. Mas por quê? Porque a pessoa permaneceu. Porque se não permanece, não vê os frutos. Por exemplo, eu falo do meu casamento. Meu casamento é bem isso aí. Gente, eu fiquei assim. Posso ler aqui? Pode. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5. É um ciclo, né? Você passa por dificuldades e então isso pelas dificuldades te ensina a perseverar. Perseverando te ensina a Ter um caráter caráter aprovado, porque daí você passou por aquilo, Caráter permaneceu aprovado e e esperança. e com caráter aprovado, então te gera esperança e depois vem de novo as tribulações e que te ensina a perseverar, porque você olha para trás, porque da última vez que eu perseverei, Foi bom. eu ganhei uma esperança e isso é Bíblia. Né? Então, isso é nossa vida, né? Isso é o que a palavra nos ensina. Então, agora, existe um porém aí bem importante. Quem diz que devemos ou não devemos perseverar? No quê? Porque E no isso é quê? muito importante. Que voz é essa que diz que eu preciso perseverar ou que eu preciso desistir? Então, é bem importante Exato, também. porque talvez tem gente ouvindo assim, nossa, eu tenho um namoro horrível, né? Meu namorado, tenho que tipo, já perseverar. me traiu e olha só, é de Deus o Pão de Nosso Exatamente. dessa semana dizendo pra eu perseverar, né? De forma alguma. Exato, É que a gente o teu precisa coração- passar no crivo do que a palavra nos orienta. Não é baseado nos nossos sentimentos, porque se fosse baseado nos nossos sentimentos, a gente seria totalmente volúvel em qualquer situação. Uma hora eu tô assim, uma hora eu tô... Não, é o que Em a relação palavra ao pecado, fala. eu preciso justamente Exato. lançar fora, abrir mão. Exatamente. Então, assim, Exatamente. é um desafio, né? Que voz é essa, né? Que voz é essa? E é muito difícil a gente sentar e dizer isso é Deus, isso não é Deus, né? Por exemplo, a gente já teve casos de que mulheres vieram nos procurar porque foram espancadas em casa e tudo mais, mas que entendem que Deus é a favor do casamento, por exemplo. E situações de que permaneceram extremamente num ambiente ameaçador da vida mesmo. E a gente alertou. Não, nesse caso, é importante que você sobreviva. Né? Então, se mistura muito as coisas. Então, não é uma coisa que a gente consegue passar um geral aqui. Então, gente, casamento
é perseverança. Trabalho, não é perseverança. Não tem como, Não né? tem como. Não tem como. São Precisa cada caso. conhecer a Bíblia. É conhecer e a pedir palavra de Deus. sabedoria. É conhecer a voz de Deus. Eu lembro, por exemplo, o que eu estava falando do meu casamento é justamente isso. Eu permaneci por causa do Lipão, porque ele era um homem temente a Deus e levou a nossa casa para esse lugar. Mas eu não tinha coragem, né? Eu ameacei várias vezes, eu vou embora, a gente não deve mais estar junto e tal. Mas várias vezes que eu falava sobre isso, eu pensava, Um temor, né? não, eu não posso fazer, eu não teria pra onde ir. Tem decisões que a gente vai ter que bater o pé e vai ter que sustentar, que também, às vezes, ninguém vai estar concordando. E aí isso vai fazer com que a gente pense que não era pra gente estar desistindo e era. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem banal, tá? Levei a Annalise pra fazer vacina ontem e tinha atrasado as vacinas dela. Então, ela ia fazer acumulado da outra vez. E aí, cheguei lá e sabe como que ela faz no SUS, né? Então, eles já me olharam meio torto porque estava acumulada da outra vez, né? Ok, entendo, é a função deles, até porque é a função deles, né? Mas, enfim, ela teve intercorrências e aí acabou que foi ficando doentinha por causa desse lance de escolinha, assim. A gente foi adiando, tá. Enfim, tá bom, vamos lá, tirar o atrasado e tudo mais. E a pediatra dela falou, olha, não faz tudo de uma vez só, porque ela vai sofrer muito, né? Então, assim, esperou até agora, então vai, daqui um mês vai e faz de novo. Achei ótimo, bem coerente, porque, pô, coitadinha, né? Muita vacina. Aí a mulher lá, enfim, pecado, não sei se ela vai assistir, nada contra ela. Perdão, moça. Fez a parte dela, eu entendo, sabe? Ela fez o trabalho dela. Falou, não, porque tem que fazer tudo junto. Era 6 vacinas. Tipo, Uau. 3 aqui, 3 aqui. Caramba! E aí eu fiquei muito em dúvida. Eu tava com o Geise, mas eu fiquei muito em dúvida se eu ouvia ela, porque ela é uma profissional da saúde, ela entende disso, eu não entendo nada de vacina. Ou se eu ouvia naquele momento a minha coerência, o meu coração de mãe, de pensar, cara, é muito puxado pra coitada. Eu prefiro vir aqui daqui uns dias e fazer de novo. Mas tem um lance de que uma vacina não pode bater com a outra, que não pode ser no mesmo dia, porque daí tem a segunda dose, e eu não sei. Eu precisava também das informações dela. Um pouco eu precisava confiar no que ela tava me dizendo. Eu falei, não, eu prefiro dar espaçado. Ela me insistiu pra dar tudo junto. Eu falei, não, eu quero dar espaçado. Eu fiquei orando, Deus, me direciona, sabe, Senhor? Porque eu não quero prejudicar a minha filha. E eu não quero prejudicar nem... Eu não sei o que é melhor. E daí ela falou, então o que tu quer fazer? Assim, já ficou meio emperreada, né? Eu falei, o que tu me sugere, né? Eu não sei espaçar. Como que seria? Quais hoje, quais na próxima? Então, vamos dar só uma. Eu falei, mas daí de 6 vai dar só uma. Eu vi que daí ela levou pro pessoal, sabe? De 6 dá só uma, então não era pra dar 6? Então, se é pra dar 6, vamos dar 3. E depois a gente dá 3. E daí ela largou a mão, assim, pediu pra outra. A outra falou, não, tá. A outra mulher que tava junto. Não, então vamos dar 3. Daí tu volta daqui 30 dias, que já teria que voltar mesmo daqui 30 dias pra dar uma segunda dose. E dá mais 3. Pra mim, muito coerente, né? E, tipo assim, naquele momento... É uma coisa bem nada a ver, né? Mas eu fiquei, gente... A profissional da saúde tá dizendo uma coisa... O certo é colocar todas essas vacinas em dia... Mas... O que eu vou decidir, entendeu? É a minha filha, ela não tá pensando nela, ela tá pensando na função dela, aquela mulher, né? O que eu vou decidir? E eu quero dar um exemplo de... E aí, no fim, decidi que ia dar espaçado, e depois eu e o Geise pensamos, nossa, graças a Deus, porque ela já teve bastante reação só dessas 3, né? Então, fiquei, que bom que a gente ouviu... Entendam, né? O nosso coração, não que a gente tem que ouvir o nosso coração em tudo, mas nessa situação... A intuição de paz. Eu precisei ouvir, eu não pude me levar pela opinião da profissional de saúde. O que eu quero dizer com isso? Vão ter muitas vozes, né? Vão ter muitas vozes. Por exemplo, se você tá no meio de uma faculdade e você pensa em desistir, você vai falar com o teu professor, ele vai dizer pra você não desistir. Mas se você vai falar, às vezes, com a tua psicóloga, ela vai te fazer repensar o que tu quer pra tua vida. Entende? Vão ter muitas vozes. E tem momentos que as vozes dos outros não são a voz de Deus. E até mesmo líderes, né? Até mesmo pastores. A gente precisa ter muita clareza do que a gente sabe da Bíblia e daquilo que o Espírito Santo está nos ministrando ou do que eu quero sustentar como decisão para minha vida, porque senão eu posso ser facilmente conduzido pelas pessoas. E eu vejo muito isso nos atendimentos. As pessoas chegam nos atendimentos querendo um aval para tomar decisões de se continuam ou param, baseado no que a gente deixou escapar. E
foi a Letícia que me falou que eu tenho que desistir. Ou a Letícia falou que eu tenho que É continuar. que tomar decisões na vida, né, seja para desistir ou para permanecer, é de uma super responsabilidade. Então a gente sempre quer terceirizar essa responsabilidade em alguém, né? Achar alguém para espiar o nosso problema, né? Ó, leva aí o problema. Por isso que as pessoas querem um aval para conseguir, para seguir, enfim, né? Baseado no outro. Agora, só a gente sabe realmente, porque a gente que está carregando aquele peso de perseverar naquela função, naquele trabalho, só a gente sabe o peso real do que aquilo significa. Só a gente que vai arcar Só com a as gente vai viver as consequências. Exatamente. Então, a gente precisa saber que ainda que a gente tenha conselhos, ainda que a gente ouça essas vozes, a gente precisa ouvir o que Deus tem pra gente. Eu acho que essa autonomia de ter uma vida com Deus e se responsabilizar pelas decisões que a gente toma é algo muito importante. Tanto quando a gente desiste e a gente arca com uma consequência desgraçada, às vezes, né? Separada da graça de Deus, fora do que aquilo que Deus queria, do que quando as coisas dão certo. Então, assim, saber tomar essas decisões e se responsabilizar por elas, né? E tem coisas assim que a gente tá falando, coisas bem sérias de desistir ou não. São mais pesadas, mas até do dia a dia mesmo, né? Eu penso que eu tenho bastante dificuldade de permanecer com as coisas, como eu estava falando. E às vezes só o simples fato de conseguir ficar mais tempo, conseguir ir até o final, de algo que eu acho super legal, que eu deveria fazer, mas não quero mais porque já começou ruim. Então tem alguns critérios que me fazem desistir, né? Como por exemplo, não foi como eu imaginei bem no início. Então não quero mais. Tá muito tempo fazendo isso, então não quero mais. Teve algumas dificuldades, então não quero mais. Então, só o fato de conseguir ir até o fim, muitas vezes, é um exercício necessário para o meu perfil de pessoa. Né? E aí, tipo assim, nossa, eu tô há, sei lá, 3 anos na academia. E encontrando a beleza disso, né? Pra se tornar motivador de continuar. Exatamente. Porque a disciplina não é uma questão, não é só para quem tem um perfil mais metódico. A disciplina é para todo mundo. A disciplina, na verdade, é o que gera resultado para tantas coisas, né? Então, é vida de adulto. E adaptar, né? Talvez assim, eu preciso fazer atividade física, mas eu posso fazer por 2 anos musculação e depois 2 anos eu faço natação, sabe? Se tem desdobramentos e alternativas, sim. tá bom. Sim. E então, uma coisa que eu trabalho muito em mim, assim, às vezes não vai mudar nada pra ninguém se eu sair, não vai alterar nada. Tem gente que poderia fazer, mas eu permaneço porque eu preciso domar a minha carne e dizer: você vai fazer porque você é adulta, porque você é madura, porque você precisa aprender que as coisas não são como você imagina ou como você gostaria. Então tem muita coisa que eu faço hoje, eu faço porque eu tô nesse lugar. Eu acordo e digo: vida de adulta, vida de adulta, vida de adulta, vida de adulta. Eu sou mocinha. Força na peruca. Já cresci. Eu já cresci, eu não posso ensinar nem meus filhos a serem assim, né? Então é isso, né? Não é simples assim as coisas. Tem muita coisa que são coisas profundas, coisas mais superficiais. Porém, se Deus disse... Segue, mete os peitos e vai. Sem olhar pra Mete trás. o quê? Os peitos na água. Os peitos? Os peitos na água. Toda a Não vida olha reta. pra trás. Quem Pega que colocou a mão no arado, não olha pra trás. Eu preferi Pega, Ficou mais pega bíblico, né? reta. Ficou mais bíblico. isso. Bota os peitos. Que isso? Amém. 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 Isso aí. Gostaram? Gostamos. Aprenderam comigo? Muito. Nunca. Hoje a gente só veio Aprendemos o confundir, que não né? fazer. Viemos confundir. Bota aí nos comentários o que você aprendeu com a gente hoje. O que você tá pensando em desistir? Se você não aprendeu nada, mas bota alguma coisa só pra dar aquela alegria no nosso coração. Pra dizer que a gente é importante. Deve continuar. Devemos continuar o Pode Nosso Aliás, ou não? acho que a gente precisa de muita motivação. É verdade. Porque assim, a gente Que a viu gente que tá lidando existia com uma uma pessoa que possibilidade. precisa de... Deus tá segurando por um fio, então depende, né, do seu É engajamento. porque tu meteu a gente de fazer esse Pode Nosso toda semana. As pessoas estão engajando da mesmo jeito. Não mudou acha? Gente, agora é a hora que vocês me defendam. Eu lutei aqui pra ter toda semana. Eu, pra mim, continuava Elas no 15 amaram. em 15. Ai, bom que agora que eu vou sair mesmo, que agora eu tô em outro podcast, né? Pronto. Agora... Não, viu como deu certo. Eu não quero nem dizer que ela só ganhou um convite. Eu quero só... Eu ganhei outro ontem. Ó, nem vou contar, eu vou contar nos bastidores. O Geise disse que subiu pra cabeça.
Viu? Por isso que Deus mantém algumas pessoas humilhadas. Se a pessoa não porque, pode, ó. não pode ser exaltada um pouquinho dia de na fama já pronto. Ai, meu Deus. Tá bom. Amém? Fechou, gente. Fechou. Fechou. a conta. Fechou. É isso. Deus abençoe Não vocês. desistam do Pode Nosso. É isso. Pra Perseverem. trás, nem pra Permaneçam. pegar impulso. Frase, né? A vida é um desprazer. Beijo, gente. E até o próximo Pode Nosso.